Sejam bem-vindos mais uma vez à tertúlia do Museu da Farmácia, novamente e inesperadamente ligando o Museu da Farmácia à Agatha Christie e Hercule Poirot. Desta vez convidamos a entrar no mundo dos venenos, e da arte e dos museus, e a nossa convidada é uma amiga muito especial, Emília Ferreira, diretora do Museu de Arte Contemporânea, conhecido como Museu do Chiado, que hoje vai abordar inesperadamente e surpreendentemente a questão dos venenos. Nesta tua vida, houve assim algum lado em que tu tenhas sentido alguma atração especial por algum dos venenos, dos muitos venenos, que ela, atração no sentido de conhecer mais, foi por causa dessa ligação à literatura? Sim, eu gostaria de conhecer muito mais, mas os meus conhecimentos de química são miseráveis. Eu há 4 anos e picos comprei este livro, A is for Arsenic, que é exatamente sobre os venenos usados na obra da Agatha Christie. E aqui, neste volume, estão descritos 14 dos imensos venenos que ela usou. E entre esses 14, obviamente, o primeiro é o arsénico, e daí A de arsénico, que aliás tinha sido o que eu tinha sugerido como título para esta nossa conversa, e depois fala em muitos outros, desde a Belladonna até à própria estricnina, que é usada no primeiro romance. E a mim fascina-me essa questão residual do veneno, essa coisa de o veneno, pelo menos na altura, nos anos 20, 30, 40, ser uma coisa que estava muito presente na vida das pessoas, porque o arsénico estava por todo o lado, nos lares ingleses, dos finais do século XIX, portanto na Inglaterra vitoriana, e depois no início do século XX. A estricnina também. E esta autora fala aqui às tantas na questão da forma como a estricnina foi desaparecendo do cotidiano das pessoas, ao ponto de, entre os anos 40 e 70, ter havido apenas uma morte por estricnina na Grã-Bretanha, enquanto que antes era bastante mais comum, sendo que em alguns casos era por acidente, noutros casos era mesmo voluntário, não é? E, portanto, esse lado, essa ambiguidade que ela também usa nos romances dela é muito interessante. Aquela coisa de se perceber que é veneno, mas ao mesmo tempo não se perceber, como logo na primeira história, no primeiro romance, é evidente logo para toda a gente, até para o Capitão Hastings, que não é propriamente um Sherlock, não é? Nem um Poirot. Mas até o Capitão Hastings percebe que aquilo é uma morte por estricnina. Agora, quem é que matou? Como é que conseguiram chegar à estricnina? E, portanto, todo esse processo depois. E depois perceber-se, como se percebe, como é que o veneno é ministrado, e isso é fenomenal. É fenomenal da parte dela. Do ponto de vista da própria sociedade e da relação com a sociedade de Hercule Poirot, tu vias que ele é uma pessoa que, crente na sociedade da altura, apesar de ele estar sempre a lidar com um lado do evil, do mal, mas achas que ele é uma pessoa, não deixa de ser uma pessoa positivista em relação à vida e à própria sociedade da altura? Eu não o vejo como um pessimista, de facto, vejo-o como uma pessoa, como um realista. Também não é um otimista, ele não espera sempre o melhor, hum, mas talvez seja um otimista naquele sentido em que o otimista é aquele que procura uma solução para um problema, e não no sentido negativo que as pessoas por vezes dão do otimista como uma pessoa desligada da realidade. Hum, mas ele tem amigos, é uma pessoa de afetos, um bocado ascéticos, não é? Mas afetos ainda assim, e por vezes até dá grandes abraços às pessoas quando os encontra, e os ingleses até ficam sempre um bocado sem jeito com aquilo. Agora teria também que se conter, não é? Mas ele é uma pessoa, é um continental de afetos realmente, e tem uma série de amigos, portanto eu não o vejo, ele não tem um sentido, um olhar negativo sobre a vida, mas tem um olhar muito atento e é muito capaz de reconhecer as coisas mais negativas que vão aparecendo na vida das pessoas e alerta-as para isso. Portanto, ele não é um misantropo, pelo contrário.
É alguém que gosta de pessoas e, portanto, nesse sentido, eu acho que ele não é de facto uma pessoa desagradada com a vida. Apesar de, como sabemos, dele ser um refugiado, Exato, de ser, sim. e isso é muito Sim, interessante. e de muitas vezes, E de muitas vezes também ser, e de muitas vezes não, e com frequência, com muita frequência, ser visto como o estrangeiro, como o outro, não é? E isso é um lado também muito interessante da Agatha Christie, porque ela que era uma mulher muitíssimo viajada e que, bom, naquelas memórias que ela tem da arqueologia, aquele livro na Síria, tem lá algumas coisas politicamente incorretas, hoje não se diria, mas ela disse-as, e para o tempo fazem todo o sentido, e é preciso também ter cuidado com o politicamente incorreto, porque está a branquear excessivamente as coisas, e nós temos que ser rigorosos, que é diferente de ser politicamente correto ou politicamente incorreto. Mas ela tem tinha um conhecimento grande da natureza humana e, portanto, eu acho que aí o Poirot também surge como um reflexo dessa capacidade de olhar para o outro como um eu, como um igual. E ela escolhe, é muito curioso também o modo como ela explica, quando estava a pensar como é que ia criar o seu detetive, e pensa, mas eu tenho que falar daquilo que sei. E, portanto, ela escolhe um belga refugiado, porque na cidade onde ela vivia há vários belgas refugiados, portanto, escolhe essa pessoa, inventa-lhe um passado, adapta-lhe uma circunstância que vai explicar a sua capacidade e a sua atuação. E isso serve também para ela, muitas vezes, criticar o próprio espírito mais fechado dos ingleses, aquela coisa que irrita muito o Poirot de o confundirem com o francês, de lhe pronunciarem mal o nome, de estarem a falar dele como um estrangeiro, percebe isto, não sei o quê. Que ele depois acaba, muito inteligentemente, por usar com frequência em seu benefício, fazendo-se de parvo, e toda a gente sabe que uma pessoa inteligente às vezes tem mesmo que se fazer de parva, que é para levar a água ao seu moinho, e ele faz isso também com muita inteligência. Porque o sim, Hercule Poirot é um sim, homem sim, que sim, gosta de arte. É, absolutamente. vê-se pela casa dele e vê-se que ela teve o cuidado, e eu teve o cuidado, ou pelo menos a ITV mostrou-nos exatamente, ele não se afasta da arte eco da época e traz exatamente para dentro não só aquelas magníficas casas que nós vamos vendo na série, que uma pessoa acaba por ir encontrando também, até estudando arquitetura, Sim, é verdade. e ele é um homem da arte. Achas que era uma pessoa que era capaz de ir aos nossos dois museus, que era o Museu da Farmácia e que era o Museu do Chiado? As coisas mais contemporâneas talvez mexessem um bocadinho com ele, demasiado arriscadas talvez, mas haveria seguramente muita coisa com que ele se sentiria em casa. Mas é engraçado, por exemplo, ela vai mostrando o Poirot a crescer socialmente, não é? E as casas dele também refletem isso. E aquele último apartamento que ele tem no centro de Londres, não é? Sim, que é um apartamento maravilhoso, que tem uns sofás absolutamente divinais, entre outras coisas. Algumas dessas peças depois foram parar ao Museu do Design, né? A secretária dele, a própria Bengala, foram depois. O escritório dele é reconstituído num contexto museológico, que é interessante também. Por acaso é muito interessante porque daquilo que estás a dizer, porque o Museu da Farmácia tem a Farmácia Estácio no Porto, que é exatamente uma farmácia dos anos 20. E é daqueles ambientes que, quando eu entro, e por eu ser um apaixonado da Agatha Christie, tenho sempre aquela sensação que a Agatha Christie, o Hercule Poirot, vai entrar por ali adentro, vai à procura de um medicamento ou vai exatamente à procura de algo mais para a sua higiene. E é isso, por acaso, é uma sensação que eu tenho no Porto, quando estamos na farmácia Estácio. Por último, eu sei qual vai ser a tua resposta, porque a minha resposta é muito parecida com a tua. O último, que é o The Final Curtain, Sim. é uma dor de alma. Nunca li, Nunca vi. não Não quero quero ver o Poirot morrer.